Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Convido os irmãos para fazermos uma oração, breve oração. Querido Deus, obrigado, Senhor Deus, por estar em tua casa, mesmo com os trabalhos, dificuldades postos durante o dia, Senhor Deus. Nós glorificamos o teu nome por estar reunido com os nossos irmãos, cantarmos hinos, ter o prazer, Senhor Deus, de louvar o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, também pelo privilégio de ler a tua palavra e pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, que nos guia sempre, que habita em nós, Senhor Deus. Assim te peço, Senhor, por mais esse momento de pregação, a qual, Senhor Deus, nos dedicaremos, Senhor Deus, a falar da tua palavra, a que possa, Senhor Deus, subir às nossas cabeças o entendimento, Senhor Deus, e aos nossos corações o teu amor, Pai. Assim, Senhor Deus, nós te oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, eu e o mestre nós não combinamos, mas cada um leu uma parte, de uma das cartas de Paulo aos Coríntios. Um leu 1
1 Coríntios e o outro lê o 2 Coríntios, né, mestre? Nada combinado, não conosco, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Amados irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a glória vazia, a glória humana vazia. Falar sobre as situações que nós encontramos nos dias de hoje, muitas situações que são colocadas em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares, em nossas profissões. Temos algumas situações que são impostas por causas humanas, e também não porque dizer e culpar mais uma vez aquele que é contra as nossas vidas, aquele que veio para matar, roubar, destruir. Ele também está empenhado nessa luta que é a glória vazia. Amados irmãos, para que possamos entender um pouco desse contexto, eu vou falar alguns pontos para que possamos entender o que está se passando aqui nesta carta, nesse primeiro capítulo em que Paulo escreve aos Coríntios. Primeira coisa que... Obrigado, irmão. Primeira coisa que devemos entender aqui é que possivelmente essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Não sabemos em que parte ela se encaixa na história, mas sabemos que não foi a primeira carta, porque no capítulo 5 é dito que Paulo escreve como vos escrevi anteriormente. Então Paulo já haveria escrito alguma carta em direção aos Coríntios. E parece-me, por essas escritas contínuas, o grande amor, o grande zelo que Paulo tinha por essa igreja. Mas também há um outro ponto que nós vamos olhando e percebendo, que são as questões doutrinárias a que Paulo começa a se referir, e já começa aqui no capítulo 1 a se referir por questões doutrinárias. Primeira carta aos Coríntios está dividida, podemos dizer assim, em comportamentos sociais que nós devemos ter. A segunda parte, após capítulo 7, está muito envolvida ali a comportamentos, a liturgia do culto em si. Primeiro capítulo ele começa então a falar de um comportamento que é a procura da glória vazia que o homem tem. A essa procura que o homem busca satisfazer o seu ego, o seu orgulho, o seu eu corrompido por pecado. E esse orgulho começa a uma certa forma causar uma divisão dentro da igreja. Hoje nós falamos que essa divisão é chamada mais formalmente, mais formal, de forma muito formal, descrita como panelinha. Eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo e eu de Cristo. Há uma desunião que nós podemos observar. Há uma coisa muito também colocada dentro desse texto que, se não percebermos, não procurarmos um texto com profundidade, talvez isso passe batido. Paulo começa a falar da mensagem da cruz e parece de uma certa forma não haver uma conexão com a exortação à unidade com uma mensagem da cruz. Muitos pregadores até gostam de pregar do versículo 18 até o versículo 25, até o versículo 30, porque é uma certa conexão onde eles falam só da mensagem da cruz e do chamado dos crentes. Mas toda essa parte é um todo falando somente de um assunto, da procura dessa glória vazia que o homem tem dentro de si. Um outro ponto que eu quero deixar aqui como introdução também, para entendermos como Paulo fala, por que Paulo fala, como ele diz, é que na cidade de Corinto, ela era uma cidade idólatra,
Possivelmente Paulo fez questão de passar algum tempo ali na cidade de Corinto pregando o evangelho, criando uma igreja, se dedicando, diferentemente de outros locais que ele passa um determinado tempo, mas vai logo embora. Ele dedica muito tempo à igreja de Corinto, possivelmente por ser estratégico para a evangelização de muitas pessoas e ali se espalhar pelo mundo o evangelho de Deus. Corinto é uma região cercada por mares, aonde se recebem pessoas de todos os lugares, de todas as línguas. Mas há uma particularidade também dita ali. Ela fica mais ou menos de 80 a 100 quilômetros de Atena, da Grécia Antiga. E há deuses que são adorados por essa cultura ali dentro de Corinto, na região da Acaia. Dois deuses muito adorados são Afrodite e Apolo. Um que exalta o amor entre si, mas intimamente o sexo, que é Afrodite. E o outro endeusa a beleza do homem, que é Apolo. As formas, os músculos, o jeito, o deus Apolo é descrito com muita força, porque ele arrasta o sol para acordar os povos antigos daquela época, segundo a filosofia grega. E dentre isso há dado também que estes povos, desta forma, por Afrodite, pela religião, filosofia dada daquele tempo, Afrodite e Apolo induziam a essas pessoas a prostituição, a sodomia e a gomorra. Só não sei a conjugação certa de tal adjetivo. Mas os irmãos podem ver isso também no capítulo 6, se eu não me engano, lá pelo versículo 9, 10, 11. Paulo começa a dizer que nenhuma dessas pessoas herdarão o reino de Deus e começa a fazer uma lista: ladrões, adúlteros, alcoólatras, sodomitas, gomorras. Nenhum desses herdarão o reino de Deus. E esta é uma mensagem dada aí, a importância de entendermos os ensinamentos de Cristo. Essa é uma mensagem dada a pessoas que vivem nesta vida de prostituição. E muitas vezes nós, quando estamos a pregar ao Evangelho, temos o medo de confrontar as outras pessoas com os seus pecados, porque pensamos, se confrontarmos, eles fugirão. Não devemos ter medo de confrontar essas pessoas com os seus pecados, através da palavra de Deus. Porque Deus é aquele quem chama, e se essa pessoa receber a mensagem, o Evangelho, a boa notícia de bom grado, Deus a está chamando e ela se arrependerá dos seus pecados. A única forma de arrependimento dos pecados são a confrontação, e esta confrontação vem da pregação da mensagem de Deus. E essa era a vida de forma até superficial que se passava ali na igreja de Corinto, e é dessa forma que Paulo se percebe e sabe como eles agem e vivem, e por isso Paulo começa a escrever e a falar algumas coisas que nós não costumamos a perceber. Há uma divisão de forma que hoje há divisões também nas igrejas evangélicas, as chamadas, como ditas já antes, as panelinhas. Eu sou fulano de tal, eu sigo fulano de tal, eu gosto de fulano de tal, eu ouço fulano de tal. E a última coisa que nós escutamos é até mesmo pessoas que se empregam ao Evangelho de Cristo. Mas a preocupação maior não é essa, porque essas pessoas, ainda falando de autores, teólogos, não que isso seja ruim, não estou desencorajando de forma nenhuma os irmãos a estudarem. Quanto mais estudarem, melhor. Mas estou desencorajando os irmãos a fazerem uma divisão humana, a seguir a um determinado homem, em detrimento de estar em união com a igreja de Cristo. E o primeiro ponto que eu quero ver com os irmãos é justamente: o discurso humano separa. O discurso humano separa.
Paulo já sabia que o discurso humano já separa, e ele escreve justamente aos Coríntios visando a este ponto. Veja os irmãos no versículo 12: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, primeiro lado, eu de Apolo, segundo lado, e eu de Cefas, terceiro lado, e eu de Cristo. E Paulo ainda segue no versículo 13 e diz: acaso Cristo está dividido? Paulo faz uma pergunta retórica para que eles entendam que não pode haver divisão na igreja de Deus. Não pode haver o crente X, Y, Z. Todos devem ser crentes em unidade com o Senhor. Mas há uma preocupação, porque nós estamos falando de união, e hoje, colocando agora de forma aplicativa o que nós estamos começando a entender da mensagem de Paulo. Ao pedido de Paulo de união, começa a falar da união e começa a falar da mensagem de Cristo. Começa a falar da união e pedindo para que os próprios coríntios deixem de lado a sabedoria que eles têm. Não, eu sigo a Paulo, porque Paulo é tal sabedoria. Eu sigo a Pedro, eu sigo a Apolo por tais coisas, porque eu fui batizado por ele. E é causando divisão. Paulo chama a união, e hoje muitos crentes confundem esse pedido de união com o entrelaço de pensamentos, filosofias, doutrinas que não se encaixam com a palavra de Deus. Esse é o risco. Até onde andaremos com outras pessoas com pensamentos diferentes, sem assim usar a mensagem de Deus para confrontá-las? E hoje temos uma mensagem muito amável, ao ponto de dizer que as religiões cristãs são iguais, o amor. E eu ouço isso diariamente. Ouço o evangélico falando com o católico e dizendo: o importante é a fé. Aquela pessoa que está orando para o santo X, o santo Y, porque não falta é santo. Até tem-se o ditado dizer: nem todo dia é dia santo, porque fica um dia ou outro no calendário sem uma descrição de um santo para comemorar aquele dia. E eu vejo pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem, prestem bem atenção os irmãos, que se dizem até com vocação para ir ao campo, para pregar a essa mensagem, que muitas das vezes constrange e ofende os pecadores para que eles se arrependam, e querem falar que o importante é a fé. Aquela pessoa está fazendo tal coisa para uma determinada entidade religiosa, mas é Deus que está recebendo tal pedido e Ele vai atender. E digamos por um acaso, aquela pessoa que não tem comunhão com Deus recebe uma boa dádiva, e por isso Deus está colocando sobre ela a mão, e isso é uma mentira. A esse ponto nós não podemos nos unir. A esse ponto nós não podemos nos unir. E isso fica claro com o entendimento que nós temos agora das circunstâncias que envolvem Coríntios e a mensagem de Deus. Paulo chama a união a igreja de Cristo, a união, a igreja de Cristo. Mas Paulo não fala para eles terem união novamente com as práticas ou concordâncias do que eles viviam anteriormente, vivendo com deuses como Afrodite e Apolo, ou seja, quais forem da filosofia grega que existia aquele ponto.
E nós não conseguimos muitas das vezes entender em nossa rotina até onde vai essa união com certos ritos, com certas falas, com certos dizeres. E quando eu ouço isso, eu fico calado. Porque se eu falar, quando escuto um que se diz evangélico e um católico fazendo consigo as mesmas ideias, como se Deus aprovasse esta comunhão, eu fico calado. Mas se me pedirem a minha opinião, com certeza eu falarei: vocês estão errados, nenhum outro está certo. Pior ainda é você que diz que conhece. Eu ainda chego a falar assim com todo amor e carinho para o crente, para que ele se arrependa: você está errado, você está errado. E esse é o perigo. Muitas pessoas acham que a vertente cristã é do paz e amor. Amados, se esta fosse a única vertente, não estou dizendo que não exista paz, porque só há paz em Cristo. Não estou dizendo que não haja amor, porque Deus é amor. Mas estou dizendo que eles seguem uma filosofia de paz e amor como se fosse o caminho que pode se espalhar em várias direções, como o budismo. Mas eles pregam a mesma coisa. Está errado, eles não pregam a mesma coisa. Os espíritas são muito caridosos. Todo sábado, se os irmãos não sabem, todo sábado os espíritas se reúnem para fazer caridade a outras pessoas, comunidades distantes daqui de Sobral. Isso é uma vertente cristã, ajudar o próximo? Sim. E isso vai fazer com que nós fiquemos unidos em direção ao rumo eterno junto ao Senhor? De forma alguma. E há pessoas se enganando dessa forma nos dias de hoje. E esse é somente o discurso humano. As pessoas estão sendo levadas pelo discurso humano. E veja os irmãos, para passarmos para o ponto 2, uma outra descrição é ser discreto, mas descrever. Há uma outra descrição do que era costume naquela época para os coríntios. Há um costume de sempre sair e a ouvir os pensadores em praça pública e ficar ouvindo a filosofia que eles estão aplicando e ouvir o que eles estão a ensinar, e ali depois eles dizerem: eu sigo você, eu sigo Lucas, eu sou de Lucas, né? Por isso que Paulo usa essa expressão. Ouvi falar que vocês estão dizendo eu sou de Paulo. Paulo está fazendo uma forma irônica de dizer: vocês estão nos igualando a esses pregadores aí, ou esses filósofos que ficam em praça pública, que vocês em uma outra hora ficavam dizendo: eu sou seguidor desse cara, eu sigo esse homem. E Paulo diz que esse discurso humano separa. As várias filosofias. Amados irmãos, quero agora passar para o segundo ponto. O primeiro ponto foi esse discurso humano que separa as várias religiões, as várias filosofias. O segundo ponto que eu quero ver com os irmãos é o poder e a sabedoria de Deus, que é Cristo. Veja, amados irmãos, o versículo 18 e depois pulem para o versículo 24. O versículo 18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Veja os irmãos, há uma separação agora, não com o corpo de Cristo, mas com aqueles que estão do lado de fora da igreja, do corpo celestial, com aqueles que estão dentro do corpo celestial. Vejam o versículo 24, onde diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a loucura que nos une. Poderia até ser um tema de uma pregação, a loucura que nos une. Mas eu estava falando com a minha esposa ontem e eu queria me aplicar a essa passagem, fazer um sermão, e eu perguntei a ela: minha filha, é muito assim, o que é que você acha de eu colocar um sermão, a loucura de Deus? Porque Paulo expressa assim, a loucura de Deus. Ela disse: eu acho muito complicado, meu filho, não vá por isso não, os irmãos vão estranhar. E aí ela me baliza para outros temas, né? Ela não gosta que eu fale muita coisa desse tipo. Mas Deus começa a nos chamar e a nos unir através dessa loucura que é a mensagem de Deus. Porque há uma loucura quando nós pensamos em que nós, com toda a capacidade, com toda a eloquência humana que há, estudos que há, falas, comportamentos, nada é capaz de fazer com que o homem se arrependa de uma vida perversa para caminhar em uma vida em santidade com Cristo. Nada. A faculdade não faz você ser um sábio que possa dizer palavras que mudem o coração humano. Não há psiquiatria, não há psicologia, nem mesmo teologia que possa transformar o coração humano. E Paulo é claro nessa passagem, um pouco antes, quando ele começa a iniciar no versículo 17, quando ele diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo era de forma eloquente, possivelmente com seus conhecimentos. Ele mesmo fala que ficava aos pés de Gamaliel. Ele mesmo fala de suas raízes hebraicas, até dizer que é fariseu, para colocar o seu currículo exposto. Mas ele diz que abre mão de todo esse conhecimento para pregar, e chama isso de loucura da mensagem. Porque na filosofia grega e na filosofia que nós estamos a ver por essa cidade que se passa aqui, Corinto, nós temos a sabedoria humana imperando com suas filosofias, com suas falas, a política reinando, o conhecimento humano ali sendo passado de uma pessoa para outra. Mas Paulo diz: isso não vale de nada. A mensagem da cruz é a única que é suficiente. E esses homens cheios de conhecimento, e esses homens cheios de palavras, talvez não entendem o que a palavra de Deus fala em Marcos capítulo 8, versículo 35. Se os irmãos puderem abrir Marcos capítulo 8, versículo 35, e se um dos irmãos puder ler o que está escrito neste versículo de forma audível, para que todos os irmãos ouçam, por favor. É você, Lucas? 8:35. Qual a lógica de ganhar o mundo e perder a sua vida? Ora, mas se o mundo estar aos meus pés na filosofia grega,
o conhecimento humano que se encontra no mundo, eu tenho. Como eu ganhando o mundo, eu vou perder a minha vida? E como eu perdendo a minha vida, eu a salvo? Há uma loucura em comparação ao que se prega, porque nós vemos Afrodite, a deusa do amor, de forma escultural, Apolo, a filosofia grega que prega os vários deuses e mostram deuses poderosos, valentes. E a mensagem de Deus é o próprio Filho, seu Filho, vindo como homem, sentindo todas as dores, passando pelas mesmas aflições e sendo crucificado numa cruz. A mensagem da cruz é loucura. Como eu prego para essas pessoas que têm deuses poderosos a mensagem que o meu Deus morreu crucificado? É loucura, é loucura. Não cabe na sabedoria humana. Mas Paulo usa esse porém, entretanto. Quando nós entendemos essa mensagem de que devemos perder a nossa vida para salvá-la, quando nós compreendemos a mensagem da cruz do Cordeiro que derramou seu sangue, que morreu, que ressuscitou, quando nós começamos a entender essa mensagem, a qual Paulo chama de loucura, ele diz que o poder de Deus está agindo em nossas vidas. Ele usa para essa expressão dizer que nós estamos salvos. Esse é o poder de Deus para aquele que entende a loucura da mensagem da cruz. Sabedoria humana de frente com a sabedoria divina, não há comparação. Não há comparação. O último ponto, irmãos, que quero ver com os irmãos, o segundo ponto foi o poder e a sabedoria de Deus, que é Cristo. O terceiro ponto é o poder de Deus, a glória de Deus. Veja os irmãos, versículo 26 até o versículo 31. Versículo 26 diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados segundo essa mensagem que nós estávamos a falar, dessa mensagem que Paulo descreve como loucura. Ele diz: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascença. Pelo contrário, Deus escolheu através dessa mensagem as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, ter a sua glória esvaziada, uma glória vã, vazia. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus, a glória é de Deus. Uma das coisas que nós não devemos se esquecer, e que esses coríntios estavam esquecendo: se vocês agora estão salvos, ó Coríntios, se vocês agora foram batizados e se arrependeram dos seus pecados, se vocês agora creram nessa mensagem que é loucura para aqueles que estão perdidos,
vocês que acreditaram nessa palavra divina, vocês que foram transformados e abandonaram essa vida de pecado e agora vivem nessa vida de justiça, santificação, nessa vida a qual Deus chamou você para viver e de forma agora agradável diante ao Senhor. A glória de todos esses benefícios não é sua. A glória de todos esses dons que vocês têm recebido é de Deus. Deixem de lado de dizer eu sou de Paulo. Deixem de lado de falar eu sou de Pedro. Deixem de lado de falar eu sou de Apolo. Sejam uma unidade em Cristo Jesus. O poder de Deus, se o poder é de Deus, a glória também é de Deus. A glória não é de Paulo, a glória não é de Apolo, a glória não é de Pedro, a glória é de Deus. Deus chamou você, Deus uniu você de forma celestial, divina, ao corpo chamado igreja, que o Senhor Jesus Cristo é cabeça. Você não tem nenhum mérito sobre isso, nenhuma sabedoria divina, humana, cabe dentro deste entendimento, o qual você recebeu. Nenhuma sabedoria humana é capaz de fazer com que Deus haja. Somente o próprio Deus age da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, e assim a glória é de Deus. Devemos aprender, amados irmãos, que as nossas vidas, conforme estamos vivendo hoje, adorando ao Senhor, estando reunidos em comunhão, podendo estar louvando ao nome do Senhor, podendo ler a sua palavra, entendê-la, compreendê-la, amá-la, praticá-la, não vem de vós, não são de vocês. Isso é o poder de Deus. Então a glória também é de Deus. Amados irmãos, deixemos de lado todo esse discurso humano que separa, que divide. Deixemos de lado o poder e a sabedoria humana e voltemos para o poder e a sabedoria de Deus, que é Cristo. E se o poder é de Deus, a glória também é de Deus. Amados irmãos, assim eu termino mais essa mensagem, que os irmãos tenham entendido que tudo é de Deus e tudo é para Deus, que nós devemos andar sempre em união e deixarmos esse discurso humano de lado, para que possamos ser assim uma igreja unida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, amém. Presbítero Tarcísio, pastor, o pastor